foi a pessoa a governar o Brasil por mais tempo e enfrentou a maior guerra de nossa história? Hoje eu vou falar dele, Dom Pedro II. A infância de Dom Pedro II foi muito turbulenta. A sua mãe morreu enquanto ele ainda era um bebê e o seu pai deixou o país quando ele tinha apenas 5 anos e 4 meses. Entre crises de epilepsia e uma educação bastante rígida, o menino que já era rei cresceu órfão. Cercado de todo o requinte de uma monarquia e dos funcionários ligados à corte, a ideia era deixá-lo longe da política e daquele turbilhão político que era o período regencial. A sua educação era tratada como uma questão de Estado, por isso quando Dom Pedro I abdicou e saiu do Brasil, ele fez questão de nomear para o cargo de tutor, para poder ser o responsável pela formação do menino imperador, José Bonifácio, que foi o seu principal aliado durante o processo da independência do Brasil. Só que no dia 3 de abril de 1832, um ano depois da abdicação de Dom Pedro I, uma revolta estourou na capital que pedia a restauração do trono para o Dom Pedro, pedia a volta do Dom Pedro. E o José Bonifácio foi acusado de ter envolvimento direto com isso. Um dos seus principais acusadores foi o padre Diogo Antônio Feijó, que inclusive se tornou regente durante o período regencial. Bonifácio ele foi afastado do cargo e nunca mais voltou à política brasileira, mesmo depois de ter sido provada a sua inocência. Depois da destituição do José Bonifácio, foi nomeado como tutor o Marquês de Itanhaém, que era responsável por selecionar os professores e cuidar da formação, assim como o Bonifácio fazia. Em relação à educação doméstica, tanto de Pedro II quanto de suas irmãs, quem cuidava era a aia Dona Mariana. Aquela definição de que ele deveria ficar afastado da política e cuidando da sua formação foi mantida. Porém, quando ele tinha 14 anos, um golpe orquestrado pelos liberais acabou colocando ele no olho do furacão e ele fez parte direta do chamado golpe da maioridade. A Constituição definia que o imperador, mesmo já sendo imperador, só poderia reinar a partir dos 18 anos de idade. Porém, como os conservadores ocuparam o poder a partir do regresso conservador, os liberais entenderam que uma forma de combater esse domínio conservador seria colocando Dom Pedro II no poder e articulando com ele, inclusive no privado, fizeram esse golpe parlamentar, que é o chamado golpe da maioridade, que acabou pegando essa determinação da Constituição e ignorando ela. Inclusive foi um golpe que teve bastante apoio popular, apoio do próprio povo. E com apenas 14 anos, o Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil, dando início ao segundo reinado. Em 1841, com a coroação do Dom Pedro II, foi uma festa gigantesca. Seria o primeiro rei brasileiro que o Brasil teve, né? Afinal, Dom Pedro I era português. Isso pode parecer algo trivial, mas para a época tinha muita importância. E aqui é um ponto que os alunos costumam confundir muito. Não é porque o Dom Pedro II era o imperador que ele podia fazer o que quisesse. Existia uma estrutura política no Brasil inteiro. Essa estrutura mudou e ela foi muito aprimorada, principalmente ao longo do segundo reinado, só que eu vou tentar explicar ela de um modo um pouco mais genérico e abrangente. Baseado na teoria de Benjamin Constant, que era um filósofo contratualista francês, a Constituição de 1824 definia que o Brasil tinha 4 poderes. O poder moderador, que era representado pela figura do rei, então ele era responsável por manter a ordem no país e principalmente a harmonia entre os poderes. Então ele não seria um poder que teria uma atividade diária, mas sim ele seria aquela ave de rapina que sobrevoa o império e garante que as coisas estão funcionando e só intervém caso algum poder entre em um conflito inconciliável com outro. Também existia o poder executivo, que também era liderado pelo imperador. Essa é uma peculiaridade da Constituição brasileira, então o imperador também era chefe do poder executivo. Porém, principalmente no segundo reinado, criou-se a figura do chamado presidente do Conselho de Ministros. Ele era uma espécie de primeiro-ministro, parecido com o que a gente tem na Inglaterra. Então era ele que governava de fato. Ele definia quem eram os ministros e tal. A força do imperador era escolher quem seria o presidente do Conselho de Ministros. O Dom Pedro II adotou uma política de tentar equilibrar as forças. Então, uma hora era um liberal, outra hora um conservador. Uma hora um liberal, outra hora um conservador, para tentar manter esse equilíbrio. O outro poder era o poder legislativo, que era responsável por criar as leis ou por acabar com elas. E também aprovava o orçamento, vigiava o poder executivo. Tinha várias funções e vários níveis diferentes. Mas no nível federal é parecido com o que é hoje. Você tinha a Câmara e você tinha o Senado. O Senado naquela época era vitalício. Então, uma vez que uma pessoa fosse para o Senado, ela ficava o tempo todo. E a escolha do Senado era
as pessoas votavam, formavam uma lista tríplice, né, com 3 nomes, e o imperador escolhia quem seria o senador daquele estado. Já na Câmara era pelo voto direto, que tinha a restrição econômica, que a gente vai comentar em outro episódio. E tinha um sistema judiciário, que era formado pelos juízes, pelos tribunais, tanto nacional quanto locais. Então era quem julgava, quem condenava, quem fazia todo o processo de julgamento igual nós temos hoje. Dom Pedro II foi a pessoa que governou o Brasil por mais tempo. Ele ficou ao todo 49 anos no poder. As principais críticas ao seu governo giravam em torno de 4. Uma lentidão para resolver problemas sociais, como a escravidão. 2. A má relação entre coroa e exército, principalmente após a Guerra do Paraguai. 3. A interferência da monarquia na igreja com a lei do padroado. 4. Seu temperamento intransigente, que às vezes lembrava o do seu pai. Já os principais elogios eram o seguinte: 1. A estabilidade política que gerava ao país, principalmente com as reformas que favoreceram o parlamentarismo. 2. O apreço que Pedro II tinha à cultura, educação e liberdade de imprensa. E 3. A sua política internacional. Durante o seu governo ele teve muitos desafios. Ele enfrentou a Guerra do Paraguai, as questões diplomáticas com a Inglaterra, as tensões diplomáticas, né? A abolição da escravidão, a questão militar e a questão religiosa. Todas essas questões terão vídeos específicos para ela aqui no canal, então já considere se inscrever caso você se interesse nesse assunto. Do ponto de vista pessoal, Dom Pedro II era alto, loiro, dos olhos azuis, aparência que remetia muito mais à da sua mãe, a Dona Leopoldina, do que ao do seu pai, Dom Pedro I. Em contraste a esse rosto de viking meio agressivo, a sua voz era fina e estridente. Seu comportamento era calmo e analítico, ele falava pouco. Mas há diversos relatos que mostram uma certa posição meio intransigente, meio teimoso, implicando com algumas coisas. Eu acho que 2 exemplos para esclarecer o que eu quero dizer foi a relação dele com o príncipe de Joinville e a relação dele com o Barão de Mauá. Dom Pedro II gostava muito de viajar, então ele foi para o Egito, foi para os Estados Unidos, para a Europa várias vezes, e sempre que ele chegava no local, ele gostava de se vestir como as pessoas daquele local se vestiam. Então, por exemplo, quando ele foi para os Estados Unidos, ele usava terno normal, e os jornais começaram a acompanhar ele, começaram a chamá-lo de o imperador cidadão. E cidadão é um termo tipicamente usado para se referir a uma pessoa que habita uma república. Então, que teria um comportamento mais frugal, ou seja, comportamento mais de economia, mais de não entender o Estado como seu ou de posse, que normalmente os republicanos atribuem aos monarquistas, às monarquias, às famílias reais. Então, curiosamente, o Dom Pedro II, que era de uma monarquia, eles entendiam como sendo um imperador com valores republicanos. Ele mostrava pouco agrado em lidar com essas questões políticas e preferia mais encontrar intelectuais e estudar. Veja o que ele escreveu no seu diário no dia 31 de dezembro de 1861. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e ao ocupar a posição política, preferia a de presidente da república ou ministro a de imperador. Se ao menos meu pai imperasse ainda, estaria eu há 11 anos com assento no Senado e teria viajado pelo mundo. Dom Pedro II envelheceu muito precocemente. Já na década de 1880, ele estava muito doente. Em 1889, enquanto se recuperava de uma crise de saúde, um movimento militar, um golpe militar, estourou no Rio de Janeiro e derrubou a monarquia. Ele foi banido do país junto com a sua família e nunca mais retornou. Na Europa, passou um tempo em Portugal e depois foi para a França, onde faleceu no ano de 1891. E esse é o resumo da história do Dom Pedro II. Ficou faltando, assim, mergulhar em várias coisas, mas isso eu vou fazer em vídeos específicos. Então, se você gosta de história, principalmente a história do Brasil, se inscreva no canal que esse é só o primeiro de vários vídeos que vão vir. Um grande abraço e tchau, tchau.